E como hoje é segunda-feira, eu começo o programa falando sobre dependência química no quadro de Amor Exigente. Na semana passada, foi aprovado pelo Senado o projeto de lei que faz mudanças na Política Nacional de Drogas, após os parlamentares correrem para acelerar a votação. Esse projeto endurece a Política Nacional Antidrogas, facilita internações involuntárias e fortalece as comunidades terapêuticas. Para a gente saber mais sobre essas novidades, eu recebo Miguel Tortorelli, que é presidente de Amor Exigente, e também Dr. Quirino Cordeiro, que é psiquiatra, secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas e ministro da Cidadania. Então venham os dois aqui com muita alegria. Muito obrigado. A gente vai conversar sobre essas novidades. Doutor Quirino, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Senta aqui do ladinho do Miguel. O doutor Osmar já deve estar conosco também. Ele é o autor, quando deputado, autor desse projeto de lei. Doutor Osmar Terra, ministro, já está ligado também, vai entrar daqui a pouquinho no telefone. É de 2010 esse projeto de lei. Passou pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado e lá ficou, hibernando. E agora colocaram realmente em votação e foi aprovado. E o que significa isso para a gente hoje em termos práticos, doutor Quirino? Então, antes de mais nada, boa tarde, Cláudia. É uma satisfação estar aqui com você, com toda a sua audiência. Na realidade, nós vivemos um marco histórico no Brasil no que diz respeito às políticas públicas na área de álcool e drogas agora, né? No mês de abril, foi aprovada a nova política nacional sobre drogas no país, né? Foi por meio de uma publicação, foi por meio de um decreto presidencial e que norteia, então, as ações do governo. E agora, então, né, na semana passada, foi aprovado pelo Senado Federal, né, o que vai ser, então, a nova lei de drogas. Então, essas duas normativas, tanto a Política Nacional sobre Drogas, né, que orienta as ações do governo, como a nova lei de drogas, vão acabar, então, dando um norte diferente para as ações nessa área que vinham acontecendo no Brasil. Então, há uma mudança expressiva em várias frentes no que diz respeito às drogas no país. Então, por exemplo, na área de repressão, há um aumento, né, enfim, da severidade das penas para o tráfico de drogas, por narcotráfico. O narcotráfico vinha, enfim, dominando a cena no país da criminalidade, né, o que acaba deixando o Brasil, por exemplo, como um dos países mais violentos do mundo, né? Se a gente for ver no ano de 2017, por exemplo, o Brasil fechou o ano com mais de 60 mil homicídios. Parte considerável desses homicídios relacionados ao narcotráfico. Nós passamos de corredor a usuários. Eu acho que o nosso grande líder já está. Aliás, eu até fiz uma baguncinha aqui. Doutor Osmar Terra é o ministro da Cidadania e o doutor Quirino é o secretário da Política Nacional da Política Antidrogas, né? A gente pode conversar agora com o doutor Osmar Terra, já está no telefone? Então vamos falar com ele agora. Boa tarde, ministro, como vai? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Quirino, né, nosso Miguel Tortorelli, todos os ouvintes, é um prazer participar do programa. O prazer é nosso. Estamos começando o nosso bate-papo para entender de que forma a lei aprovada muda a vida, porque nós temos telespectadores que vivem o drama da dependência química, responsáveis, pais, mães, avós que vivem essa grande doença, né? Essa epidemia que tomou conta do nosso país. De que forma isso favorece o indivíduo? Olha, o que nós fizemos, o que eu fiz como deputado, né, na verdade, foi, a partir de 2010, me dedicar, colocar como prioritário esse tema do meu mandato. Né? Por quê? Porque eu fui até 2010 secretário de Saúde do Rio Grande do Sul. E eu vi a epidemia crack explodir, né? O crack arrastando as outras drogas juntos. Né? A epidemia de maconha, a epidemia de cocaína, a epidemia de êxtase, né? Epidemia generalizada de drogas que o Brasil está suportando e que vem, por vários motivos, o nosso país é um país estratégico para uma epidemia dessa, se dá para dizer isso, né? Porque ele faz fronteira com todos os grandes produtores de cocaína, o crack é um derivado da cocaína, né? Do mundo, né? Todos os grandes produtores, que é a Bolívia,
Peru e Colômbia produzem 99% da cocaína e por dedução, crack também do mundo, tem fronteiras, são fronteiras enormes, com controle difícil, né? O Brasil tem que melhorar esse controle de fronteiras, mas inundam todo dia e criam uma epidemia, inundam de droga o país, são toneladas e toneladas que entram pela fronteira todos os dias, e isso leva a um consumo, uma oferta maior na rua e, tendo uma oferta maior, um consumo maior por parte da população, principalmente dos jovens desavisados, né, que não têm informação, acham que maconha é remédio, né, que é divulgado por aqueles que querem liberar, e até pelos traficantes que querem ter mais gente viciada, né, se passa essa ideia de que maconha não tem problema. Então, todas as drogas ilícitas têm problemas gravíssimos. E a maconha, segundo o nosso Valentim Gentil, que é um dos maiores titulares da USP, de psiquiatria, dos maiores psiquiatras brasileiros, se ele tivesse que proibir uma única droga, ele proibiria a maconha, que é a que mais afeta a médio e a longo prazo o funcionamento cerebral, né? Desencadeia doenças, desencadeia esquizofrenia, enfim. Todas as drogas, de uma maneira geral, mas em particular a epidemia do crack marcou esse processo. E me tocou muito, porque eu não conseguia, eu tinha que inventar uma política, porque o governo federal não fazia nada. A turma que estava na área de saúde mental do governo federal era, inclusive, a favor da liberação das drogas. Né? Então, eu criei no Rio Grande do Sul 30 e poucos CAPs de álcool e drogas, e quando eu vi, eles não tinham efetividade nenhuma, porque era só redução de danos, ninguém propunha abstinência, né? E com isso não adiantava nada. As mães levavam os filhos lá, os meninos iam lá e tal, e voltavam na semana seguinte, estavam usando droga de novo. Não mudava a vida deles, né? É pouquíssimo efetivo. Nós estamos, inclusive, o doutor Quirino está fazendo um levantamento da efetividade desses CAPs de álcool e drogas, que eu acho que eles estão com essa filosofia de só trabalhar a redução de danos sem trabalhar a abstinência, eles causam um prejuízo para o país, porque não resolvem nada, ou resolvem muito pouco, né, do que poderiam resolver, do que tem dinheiro investido para resolver, né, e nós continuamos cada vez com um número maior de doentes, é uma doença incurável, a dependência química, não tem cura, né, o vício não tem cura, ele precisa ser controlado a cada dia, né. Os AA descobriram isso há 100 anos atrás. Bom, em resumo, o que nós fizemos é o seguinte: diante da inexistência de uma política efetiva governamental e de uma lei confusa e frouxa, como é a lei que nós temos hoje, de drogas, nós investimos em mudar a lei, né? E em vários sentidos, em reduzir a oferta de droga na rua, aumentando a pena para o tráfico, né? Fazer com que tivesse a internação involuntária, que é necessária. As cracolândias seriam muito menores, algumas nem existiriam, se nós tivéssemos a internação involuntária, que é aquela internação que a família pede e o médico determina. Ela é diferente da internação compulsória e da internação voluntária. Por que é diferente? A internação voluntária é quando a pessoa quer ser internada, né? A internação involuntária? A involuntária é quando a pessoa não quer, mas ela está em tal estado de deteriorização, de confusão mental, que não consegue decidir, que a família pede para ela, e o médico determina para desintoxicar, né? Ela não é compulsória. A compulsória é aquela internação que o juiz determina. Tem um processo legal para ter a internação. Essa é muito mais rápida e muito mais, de praticidade, é mais eficiente, é involuntária, porque é a família detecta, o médico avalia, vê que a pessoa está com uma confusão mental muito grande, ele determina a internação, ela é acompanhada depois pelo Ministério Público, não está se tentando prejudicar ninguém, apenas está tentando desintoxicar. Veja bem, eu preciso deixar claro isso, a internação é para desintoxicar, é a fase aguda, são os primeiros 15, 20 dias que a pessoa precisa mesmo de estar num lugar sem usar droga, com assistência, até porque tem síndrome de abstinência, às vezes a pessoa que está viciada, está usando droga há muito tempo, ela tem convulsão quando ela para de usar droga, ela pode entrar em coma, né? Então ela tem que ter no hospital,
né? Não é em comunidade terapêutica, é em hospital. Então, hoje a gente tem a Voluntária. internação involuntária, aumento da punição para o narcotráfico nessa nova lei. E Não, essa lei ela é bem ampla. Ela Tem mais? fala de toda a política sobre drogas. Ela estabelece a responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Ela estabelece um sistema de avaliação, né, para em avaliar... relação ao CAPS, ministro, muda em relação à redução de danos? Isso, a gente vai conseguir ter uma alteração nesse sistema de tratamento? Eu entendo que isso agora vai ter um protocolo do Ministério da Saúde, da área de saúde mental, dando essa orientação. Tá. Né? Porque o que estava se fazendo até agora, eu pergunto aos ouvintes todos, vocês acham que não tem uma epidemia de drogas no Brasil? Com Vocês acham certeza. que não tem uma epidemia de violência? Vocês acham que estava funcionando as formas de tratamento que estavam sendo feitas até agora? Não. Pergunto para as mães dos meninos usuários. Né, para os jovens, que a maioria são muito jovens. Vocês acham que estava funcionando o sistema de atendimento que o governo estava dando até agora? O que nós estamos propondo é dar um passo adiante, é garantir um atendimento mais eficaz. Tá, perfeito. Agora não é mais uma proposta, né? Pelo que a gente está entendendo, é uma lei aprovada, certo? Exato. A lei agora vai ser, a partir de ser, quando for sancionada pelo presidente, ela vira lei, né, substitui as regras legais que tem hoje. E já havia uma decisão do Conselho Nacional de Política sobre Drogas na mesma direção. E o presidente Bolsonaro, é bom que se diga, o presidente Bolsonaro fez um decreto nos 100 dias de governo, já dando a orientação dessa nova política sobre drogas. E a lei referenda, a lei reforça. Mas já tem um decreto do presidente, do dia, se eu não me engano, 7 de abril, já definindo a nova política sobre drogas. Então, nós estamos diante de uma nova realidade. Bom, e a gente está aqui na expectativa de que essa nova realidade traga novos e bons frutos, ministro. E a expectativa de vocês também deve ser melhor. Né? Eu acho que não podia ficar como estava. Como estava, não estava adiantando nada. Então, a gente está dando um passo adiante. Nós não estamos eliminando redução de danos, outros tratamentos, mas não pode ser só redução de danos. Né? As outras formas de atendimento devem continuar, mas a abstinência é muito importante para as pessoas poderem voltar para uma vida socialmente responsável, do ponto de vista familiar, de responsabilidade familiar, social, né? Então, isso é muito importante para a recuperação. Quem usou droga, quem tem parente vítima de alcoolismo, quem tem gente da família frequentando a AA, NA, sabe o que eu estou falando? Sim, com certeza. Tem que ter abstinência para poder levar uma vida minimamente normal. Obrigada, ministro Osmar Terra. O senhor vai estar junto conosco no Congresso de Amor Exigente em agosto? Lá no Rio. Eu sempre estarei onde o Amor Exigente me convidar. Tá ótimo. Muito obrigada, Obrigado, ótimo trabalho. Obrigada por tudo que tem acontecido aí de positivo, principalmente com esse olhar tão sério em relação a essa doença que, como o próprio ministro disse, virou uma epidemia nacional, uma epidemia devastadora, né, doutor Quirino? É verdade. Os indicadores que nós tínhamos, né, de como as políticas vinham sendo conduzidas no Brasil, eram indicadores muito insatisfatórios. Né? Então, nós tínhamos aumento do uso de drogas no Brasil, aumento de quadros de dependência química, nós tínhamos aumento de mortalidade de jovens que faziam uso de drogas, em especial do crack, aumento do suicídio. Nos últimos 15 anos, o Brasil vem experimentando um aumento importante das taxas de suicídio. Se nós lembrarmos que dependência química é o principal fator de risco para suicídio, então nós vemos que nós temos um problema importante nessa área. Isso tem pesquisa agora que mostra, Sim. né, Quirino? Uma outra questão importante também que nós vimos enfrentando é o aumento das cracolândias no Brasil, cenas abertas de uso de drogas. Nós temos aumento de indivíduos com transtornos mentais graves e dependência química na condição de moradores de rua, aumento do afastamento dessas pessoas no INSS, a doença que mais levou proporcionalmente ao aumento do afastamento do trabalho, né?
nos últimos anos no Brasil foi a dependência do crack. Ultrapassou do álcool. Ultrapassou do álcool. Esse é um fenômeno extremamente importante, mostrando a gravidade dos problemas que nós tínhamos no Brasil. Então, tem pessoas que dizem que não existe epidemia. Então, diante disso, o que acabou acontecendo é que o governo brasileiro, né, como eu já disse, o ministro também, o ministro Bolsonaro, no mês de abril, né, o presidente Bolsonaro, no mês de abril, assinou o decreto, né, com a nova política nacional sobre drogas, que reorienta as ações do governo brasileiro na área. E agora, então, né, na semana passada, o Senado Federal acabou aprovando em definitivo a nova lei de drogas, que traz essas mudanças todas, né? Uma severidade maior na punição por narcotráfico, em especial por narcotráfico realizado por organizações criminosas. O crime organizado hoje no Brasil toma conta do país, a gente precisa fazer frente a isso. Deixa eu só pegar um gancho aí para você, né? O pessoal está dizendo, não, vamos pegar os pequenos traficantes. Quirino colocou agora, é só para aqueles que fazem parte de organizações criminosas. Né? O aumento, as penas ficam mais graves por narcotráfico quando as pessoas fazem parte de organizações criminosas. São Paulo, por exemplo, é um exemplo disso, que o narcotráfico acabou tomando, né, enfim, conta do sistema prisional, de várias esferas do governo, e a gente precisa fazer frente a esse grande problema. Uma outra questão importante também, já levantada, mas que deixa um ponto central, em especial no tratamento das pessoas que apresentam dependência química, é que houve uma mudança no objetivo do tratamento. Antes, o objetivo, então, que se tinha no tratamento ofertado no sistema de saúde, então, era basicamente fazer com que o indivíduo, então, não abandonasse necessariamente a substância, mas que ele ficasse fazendo o uso da substância e tentasse controlar eventuais problemas, eventuais danos que a substância iria causar para si. Então, por isso que é redução de danos. Esse parte de um problema central, de base. Por quê? Porque o que marca a dependência química, na verdade, é um descontrole que a pessoa tem do uso da substância. Ora, se ele tem um descontrole do uso da substância, é difícil a gente imaginar que a gente vai propor um tratamento que ele vai precisar controlar o uso da substância para tentar evitar danos. Ele não controla mais nada, a substância controla o indivíduo dependente químico. Exato, né? E por isso que a gente muda o norte do tratamento. Né? Então, o objetivo do tratamento deixa de ser simplesmente a redução de danos, porque como a gente já conversou aqui, os indicadores todos que nós tínhamos no Brasil eram muito insatisfatórios. Então, a gente precisava mudar e por isso que a gente faz essa mudança. Redução de danos pode caber, eventualmente, em algumas situações, mas como estratégia, ou seja, como um caminho para se chegar na abstinência. E nesse caminho a gente pode ter várias estratégias, como, por exemplo, a promoção da abstinência, ajudar o indivíduo, por exemplo, com uma internação, né, num hospital, com acolhimento em comunidade terapêutica, como estratégia para ajudá-lo a ficar livre das drogas. Uma outra estratégia, por exemplo, é a promoção à saúde, se ajudar o indivíduo a desenvolver hábitos de vida mais saudáveis, para que ele possa também, enfim, conseguir abstinência. E, eventualmente, em situações que apenas, em algumas situações, em que o indivíduo não conseguiu, né, enfim, se engajar em outras estratégias de tratamento, é que aí sim você vai buscar a redução de danos. Mas isso deixa de ser uma estratégia de tratamento primeira e vai simplesmente para quando outras estratégias não surtiram efeito. E nesse sentido, é importante ficar claro que o governo brasileiro passa, então, a investir em serviços, né, serviços de cuidado, de tratamento, que buscam a promoção da abstinência. Agora, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas. Pela sua experiência, a sociedade vai mensurar essa diferença a partir de quando? Porque é isso que a gente quer saber, né? Quando é que isso vai estar funcionando? Isso daqui já está funcionando agora, assim, né? O governo brasileiro, só para a gente ter uma ideia, em que pese essas normativas terem entrado em vigor, então, a nova política nacional de saúde mental, no decreto do presidente Bolsonaro, ter sido assinado agora em abril. A lei ainda, né, ela já foi aprovada no Senado Federal e agora foi para sanção do presidente. Isso daí é a nossa expectativa que aconteça nos próximos dias. Mas antes disso mesmo, o governo brasileiro já vinha trabalhando com essa nova perspectiva. Então, só para a gente ter uma ideia, no mês de março, agora, no dia 19 de março, houve um evento importante, né, enfim, lá em Brasília, que a gente fez uma expansão, né, da oferta de vagas
para o acolhimento, né, para a internação de pessoas com dependência química em comunidades terapêuticas, que são entidades que trabalham ajudando a promover a abstinência. Como é que a sociedade tem acesso a esses leitos, essas vagas? Assim, aí a gente passou de 12.900 vagas, né, financiadas pelo governo federal para 11.000 vagas. Nós quadruplicamos o número de ofertas de vagas no país. Então, como é que a população pode acessar as comunidades terapêuticas? É isso que interessa, né, Cláudio? Isso. Então, assim, as comunidades terapêuticas, inclusive que tem vaga financiada pelo governo federal, é bom que fique claro aqui que a oferta de cuidado é totalmente gratuita. Toda gratuita. Totalmente gratuita. Então, tem algumas maneiras de você acessar. Então, pode acessar via sistema de saúde, ou seja, o indivíduo que apresenta dependência química, o seu familiar, pode procurar, enfim, um serviço de saúde. Pode ser um CAPS, pode ser um ambulatório, pode ser uma unidade básica de saúde. E aí, então, ele é encaminhado para essa internação. Pode procurar esses serviços todos. Inclusive, ele falou de Brasília. Então, isso está valendo para o Brasil todo. Nós temos hoje, com essa expansão de vagas, Cláudia, o governo federal chega a custear vagas em 496 comunidades terapêuticas. São 500 clínicas, são 500 comunidades terapêuticas espalhadas por todo o Brasil. Agora, tem uma questão, e aí a gente pode tratar isso daqui a pouquinho, que eu tenho que fazer uma pausa, mas a questão da comunidade terapêutica requerer uma internação voluntária. Então, quem quer ser internado precisa, inclusive, assinar dizendo que quer ser internado. E essa, infelizmente, não é a realidade de todos e tem muitas mães sofrendo por isso. Mas eu fiz um questionamento aqui que eu acho importante. Comunidade terapêutica, então... Descobrimos que temos novas vagas, ampliou aí a quantidade de leitos, mas o dependente químico precisa querer o tratamento. Então, ele tem que assinar, inclusive, dizendo que ele quer. Agora, e quando o indivíduo não quer? Então, Cláudia, nós temos duas possibilidades, né, enfim, de fazermos o acolhimento, a internação de pessoas com dependência química no país. Então, a primeira delas, né, é em comunidades terapêuticas. Nessa modalidade, então, que é um acolhimento que se faz nessas instituições, é necessário que o indivíduo, então, faça uma livre adesão, ou seja, ele precisa ir por sua decisão própria, ele que escolhe ir. Então, é um acolhimento, uma internação voluntária. Isso necessariamente nas comunidades terapêuticas. E, como eu já disse, só para reforçar, nós agora, no mês de março, no governo federal, nós quadruplicamos o número de vagas financiadas. E agora, no mês de agosto, nós vamos fazer uma nova expansão, ou seja, a gente vai aumentar a oferta de vagas. Só para voltar naquele aspecto que a gente vinha conversando, é importante, né, ficar claro, que você tinha perguntado como que as pessoas acessam, então, as vagas de uma terapeuta. Pode ser ou por uma vaga do serviço de saúde, né, ambulatórios, CAPS, UBS. unidade básica de saúde. Que aí você é atendido lá no CAPS, no SUS, e eles vão te encaminhar para uma comunidade terapêutica. Você pode ir também por algum serviço do sistema de assistência social, que a gente chama de SUAS, que são os CRAS, os CREAS. E também existe a possibilidade de você, né, ir até uma comunidade terapêutica, entrar em contato com a comunidade terapêutica e, enfim, você ir lá diretamente para fazer, então, o seu acolhimento. Então, essas três modalidades de acesso é possível. No caso do indivíduo que apresenta um quadro mais grave, né, enfim, que ele precisa passar por um processo de desintoxicação, ele está um síndrome de abstinência, às vezes muito forte, esse indivíduo, então, ele precisa de uma internação. A internação, então, como já foi dito anteriormente, pode ser voluntária, o indivíduo opta pela internação, pode ser involuntária contra a vontade dela, né, dessa pessoa, e, em geral, solicitada por uma pessoa da família, né, ou, quando não tem uma pessoa da família, alguma autoridade, né, pode solicitar a internação. Então, o indivíduo que está vagando pelas ruas, com a dependência química grave, se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, por exemplo, uma autoridade do SAMU, bombeiro, pode levar o indivíduo para o hospital, onde ele vai ser internado, então. Então, a internação, e tem também a internação compulsória, mas que é a internação tem que ter por ordem judicial. Um profissional, um médico. Isso, então, na internação, né, diferente lá do acolhimento com a terapêutica, vai acontecer sempre num regime hospitalar, né? Então, precisa de um médico fazer a internação. Uma internação involuntária, e agora a lei abre a possibilidade de se fazer uma internação involuntária a pedido da família, a pedido de terceiros, quando identifica que alguém
por conta de uma dependência química, está se colocando em risco, essa pessoa, então, pode ser levada para um hospital, pode ser um hospital geral, por exemplo, pode ser um hospital psiquiátrico. Então, esse indivíduo é levado para uma internação. Né? Em geral, ele dá entrada para uma internação via pronto-socorro, porque esse indivíduo está num quadro grave. Então, a orientação é que ele seja levado, de preferência, por uma unidade de emergência. Ele vai ser avaliado por um médico e vai, então, ser internado. Sempre a internação voluntária, involuntária ou compulsória, sempre solicitada, então, por um médico, após a avaliação médica. Isso é interessante, né, porque hoje no Brasil nós temos mais ou menos aí 20 mil leitos para internação, tanto de saúde mental quanto dependência química. Então, esses leitos podem servir para os dois. Tem esses 20 mil leitos, mas tem vaga? Então, essa que é a questão agora, então. Então, com a nova lei agora, né, enfim, com a nova política, a gente vai começar a investir também para a ampliação do parque instalado para as internações hospitais e para os acolhimentos em comunidades terapêuticas. A gente já começou a ampliação... Mas essas 20 mil já tem? Já existem, já. E isso é importante, né, só para a gente colocar aqui, porque a questão das internações, enfim, que são feitas, então, em hospitais, isso é interessante porque obedece já uma mudança de política que a gente fez lá no final de 2017. Eu, na ocasião, era coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde. Inclusive, tive a oportunidade de vir aqui no seu programa no começo do ano passado para falar um pouco disso. Naquela ocasião, então, teve uma mudança já naquela época na Política Nacional de Saúde Mental, que também já colocava a possibilidade da gente ofertar esse tipo de serviço em internação para os pacientes com dependência química e transtorno mental de maneira geral. Também já mudando uma perspectiva de tratamento que também não vinha dando certo aqui no Brasil, mas que vinha já em curso nos últimos 20 anos. Então, o que a gente tem agora é um momento muito importante, e eu retomo o que a gente conversou no início da entrevista, porque a gente consegue um alinhamento da Política Nacional de Saúde Mental com a Política Nacional sobre Drogas e agora com a nova Lei de Drogas. Então, com isso, o tratamento para as pessoas tem um novo rumo. O que a gente quer com o tratamento? É que o indivíduo realmente deixe de usar a substância, que ele se recupere, que ele vive uma vida em sobriedade e que ele possa se reinserir socialmente. Só para a gente ter uma ideia, hoje é dia 20, né? Então, dia 27, na próxima segunda-feira, nós teremos um evento lá no Ministério da Cidadania, lá em Brasília, que nós lançaremos agora, Miguel, as primeiras ações do governo federal na área de reinserção social. Porque também não basta a gente... não adianta tratar e aí depois a pessoa está limpa, não tem o que fazer, ela volta para a rua. Então, a gente vai oferecer, são 2 programas. Um é o programa Progredir e outro é um programa que chama Brasil Mais Empreendedor. Que basicamente a gente vai trabalhar com capacitação profissional dos acolhidos em comunidades terapêuticas. A gente vai trabalhar com essas pessoas também um banco de empregos para que eles possam acessar empregos num raio de 50 quilômetros das comunidades terapêuticas. A gente vai trabalhar com eles também ações de empreendedorismo, enfim, tudo isso com o objetivo de oferecer uma nova oportunidade para as pessoas. Não, assim, a gente fica muito feliz, né? É muito interessante a gente perceber uma preocupação, quer dizer, uma iniciativa que não é de agora, tentativas de acerto. Eu espero que realmente vocês caminhem nessa direção para acertar. A nossa população quer, além de saber que temos 20 mil vagas, né? Não 20 mil leitos, mas vaga efetiva, porque muitas vezes a gente tem 20 mil leitos ocupados, então hoje a gente precisa de vaga, nas comunidades terapêuticas. Eu entendo que hoje o governo investe nas comunidades terapêuticas, quer dizer, libera uma verba para elas, mas a gente precisa de vaga, né, de espaço, porque a epidemia realmente existe e o que a gente percebe é mãe, pai, vovó e até dependente químico sofrendo Desespero, mas estamos na torcida. Muito obrigada. Continuamos juntos com Amor Exigente, né? Fazendo a nossa parte, acolhendo os familiares e também os dependentes químicos nos grupos de sobriedade. Eu conversei com o ministro Osmar Terra e a gente perguntou sobre o congresso, porque tem um congresso agora, em agosto, no Rio de Janeiro. Todos estão convidados. Faça a sua inscrição. Entra no site amoresigente.org.br ou pelo telefone 19-3252-2630. Tem a revista com informações. E olha, conte com o apoio.
você conferiu hoje, né, o que tem sido feito do governo que está aí focado, tentando chegar num ponto positivo nessa história E triste. só para aproveitar, Cláudia, já que a gente está conversando sobre a questão, né, do amor exigente, que tem trabalhado já há muitos anos, né, com pacientes dependentes químicos, com suas famílias. Agora, no mês de julho, né, nós vamos fazer um grande edital para apoio, né, o governo federal vai apoiar ações de entidades que trabalham na perspectiva da mutuajuda, né? Que durante esses últimos muitos anos, né, tiveram que trabalhar às suas custas, com grandes dificuldades. E que, na verdade, né? tem feito grande diferença, né? Que tem feito uma grande diferença para o país e agora vão passar a contar efetivamente com o apoio do governo federal. Ficamos felizes. Doutor E o Quirino, doutor muito Quirino obrigada. vai estar lá no Rio também conosco no Nós estaremos Congresso. todos juntos. Muito obrigada, querido Miguel. Muito e obrigado. Até a próxima. Força, fé e alegria. Obrigada, E doutor. a sua Tudo de bom, companhia. viu? Obrigada, Miguel. Um beijo para toda a família Amor Exigente, da qual eu também faço parte, amo, e é uma bandeira que a gente levanta. A gente merece um país sem essa epidemia. Você merece ver a sua família funcionando da melhor forma possível e seus filhos felizes.